Olá, vamos começar? Deixando um pouco de fio, vamos fazer a laçada inicial. Apertar bem e fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. As 3 primeiras correntes serão o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2. No primeiro ponto alto na primeira corrente da carreira. Já fiz 1, 2. Tem 3 pontos altos aqui, vou virar, fazer 3 correntes. E no mesmo local das 3 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou pular uma corrente. E na última corrente, no último ponto da carreira, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Um, 2, 3. Viro o trabalho, 3 correntes. No mesmo local das 3 correntes, mais 2 pontos altos. Uma corrente, e no local onde há uma corrente, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no último ponto da carreira, 3 pontos altos. Vocês estão vendo que está formando um triângulo, né? O coração está se abrindo. Vocês vão trabalhar dessa mesma forma por 12 carreiras. Aqui já tem 1, 2, 3. Vira o trabalho, sobe 3 correntes. No mesmo local das 3 correntes, faz 3 pontos altos, faz uma corrente. No espaço, faz 3 pontos altos, uma corrente. No outro espaço, 3 pontos altos, uma corrente. E no último ponto da carreira, 3 pontos altos. Até formar 12 carreiras. Formou 12 carreiras, aí começarão as diminuições para formar as voltas do coração. Tendo feito as 12 carreiras, você terá uma peça assim. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Vamos fazer as diminuições para que possa fazer a voltinha do coração. Fiz 3 correntes, já é uma diminuição, porque aqui aumentava, né? Eu fazia 3 correntes e 3 pontos e mais 2 pontos altos. Não vou fazer os 2 pontos altos. Vou fazer só as 3 correntes
E já vou entrar no próximo intervalo de correntes e fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer 5 grupinhos de 3 pontos altos e pausar. Fiz os 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. No intervalo de correntes, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 1, 2 correntes. E aqui eu vou fazer mais 5 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer o primeiro, depois faltará os outros restantes. Terminados os grupos de 5 pontos altos, terminados 5 grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos finalizar a carreira. Laço a agulha, venho na última corrente do último ponto, puxo uma laçada e vou fazer um ponto alto. Agora eu vou virar a peça, fazer 3 correntes e vou diretamente dentro do intervalo de correntes. Aqui eu vou fazer 4 grupos de 3 pontos altos. Já fiz, tô finalizando o primeiro. Falta fazer os outros 3. Finalizados os 4 grupos de 3 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no local onde foi feito o ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou vir no intervalo de correntes e fazer um grupo de 3 pontos altos. Vou repetir novamente os 4 grupos de 3 pontos altos. O primeiro grupo está pronto, faltam 3. Feitos os 4 grupos de 3 pontos altos, falta eu finalizar a carreira. Vou vir aqui na terceira corrente, dar uma laçada na agulha, vir aqui na terceira corrente, puxar uma laçada e fazer um ponto alto. Viro o trabalho, faço 3 correntes e pulo diretamente pro próximo intervalo de corrente. E vou fazer 3 pontos altos. Aqui, nessa carreira, eu vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos. Fiz o primeiro grupo, faltam mais 2. Fiz os 3 grupos de 3 pontos altos, agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou vir aqui onde há o ponto baixo e fazer outro ponto baixo. Fazer novamente 5 correntes. Vir no próximo intervalo de correntes e fazer 3 pontos altos. Repetindo-se desse lado, os 3 grupos de 3 pontos altos. Finalizado o primeiro,
faltam mais 2. Fiz os 3 grupos de 3 pontos altos, agora eu vou finalizar a carreira, laçada na agulha, vir na última corrente, puxar uma laçada e fazer um ponto alto. Viro a peça, faço 3 correntes e aqui nos intervalos eu vou fazer dois grupos de 3 pontos altos. Fiz o primeiro ponto alto, tem que completar os 2 grupos. Completados os 2 grupos de 3 pontos altos, vou fazer 5 correntes. Vou vir aqui onde há o ponto baixo e novamente fazer um ponto baixo. Fazer 5 correntes novamente. E vir no intervalo e fazer 3 pontos altos. 2 grupos de 3 pontos altos. Primeiro grupo nesse intervalo, segundo grupo no próximo intervalo. Fiz os 2 grupos de 3 pontos altos, agora eu vou finalizar a carreira. Laçada na agulha, vou vir na terceira corrente, puxar uma laçada e fazer um ponto alto. Agora eu vou descer fazendo ponto baixo até chegar aqui a esta parte. Quando chegar aqui, vocês façam 2 pontos baixos aqui nesse ponto e me esperem. Ah, só um detalhe, os pontos baixos vocês vão fazer conforme a altura do ponto de vocês, que tem pessoas que têm o ponto mais alto, tem pessoa que tem o ponto mais baixo. Se o ponto de vocês for muito alto, aí terá que ser maior a quantidade de pontos baixos. Se o ponto for baixo, terá que ser menor a quantidade. Então, vocês distribuam de uma forma que não fique nem muito apertado e nem muito esticado, para ficar a peça uniforme retinha. Já cheguei no cantinho aqui embaixo, ó, eu fiz os 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse furinho que fica aqui no meio, tá? Fazer um ponto baixo. E vou fazer um picô de 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou pegar essas 2 laçadinhas aqui, ó. Passar o fio por entre o meio e passar o fio novamente. Aí, eu volto no mesmo local e vou fazer outro ponto baixo. Aí, eu volto na lateral, ó, já tô escondendo o fio, tá vendo? E vou fazer 2 pontos baixos. E vou fazer isso até eu chegar aqui, ó, nessa parte da peça, antes do ponto baixo. Tá vendo aqui, ó, no meio da peça, antes do ponto baixo. Aqui, nós temos 5 correntes, pode fazer 5 pontos baixos, mas caso não cubra tudo, pode aumentar, tá? Bem, eu já fiz os pontos baixos aqui nas correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, no lugar onde era o ponto baixo. E vou fazer 20 correntes, que será para pendurar os suportes de panela. Tem algumas pessoas que costumam pendurar. Os que eu faço para mim, eu não faço com correntes para pendurar, mas a maioria das pessoas preferem ter um local para pendurar. O meu eu já deixo em cima do balcão e pronto. Já fiz 4 correntes, tenho que completar as 20.
Feitas as 20 correntes, eu vou voltar no mesmo local onde eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou para o intervalo de correntes, fazer os pontos baixos. E vou fazer os pontos baixos até chegar aqui e arrematar. Fiz meu último ponto baixo, agora eu tenho que unir um ao outro. Vou entrar, puxar uma laçada, passar dentro do outro, pegar a tesoura, cortar, puxar o fio, apertar bem. Vou passar para este lado avesso. E agora eu vou esconder este fio arrematando. E a peça estará pronta. Aqui ficou a peça